Vamos dar sequência à nossa aula de levantamento de seio, né? Elevação do assoalho do seio maxilar. Esse é o vídeo mais assistido aqui do canal. E eu deixei ele meio esquecido e estou olhando lá nos números do canal. E de fato, esse aqui é o vídeo. Ele está chegando a 6.000 visualizações. E a gente falou nessa primeira aula sobre a classificação do seio maxilar. Então, se você chegou aqui agora, eu recomendo você assistir aquele primeiro vídeo, que é uma parte bem introdutória, fala sobre a anatomia do seio maxilar e sobre a classificação do seio maxilar. Quando que você vai fazer só o levantamento de seio e quando você vai fazer o levantamento de seio junto com a instalação dos implantes, tá bom? Você está no canal Implante de A a Z. O nosso objetivo é mostrar um material, produto ou serviço, e você da sua casa avaliar se é bom ou não colocar no seu arsenal. Mais de 90% de quem assiste nossos vídeos não são inscritos no canal. Então se inscreva, ative o sino de notificações e deixe algum comentário ou alguma sugestão também para uma próxima aula. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar com nossos slides. A sequência cirúrgica, a gente vai fazer a técnica de janela, né? Que é uma técnica de Caudill e Luke. É uma técnica bastante antiga, tá? Essa técnica ela tem aproximadamente uns 40 anos. Então, levantamento de seio, quando às vezes alguém fala assim, não, mas vamos para outra técnica, vamos zigomático, eu faço zigomático, acho ótimo zigomático, só que o levantamento de seio ele está no mercado há 40 anos dando certo, tá? Então, se for para eu falar para vocês a sequência, tá? Isso aqui, inclusive um grupo de estudo do ITI, ele chegou a essa conclusão. Deixa eu até mudar a transição aqui. Ele chegou a essa conclusão. Vamos falar sobre evoluções de tratamento. Primeiro, implantes standard paralelos, tá? E esses implantes de 10, 12, 13 milímetros de comprimento paralelos. Depois, segunda opção, implantes standards angulado. Terceira opção, implantes, enxertos com implantes. Quarta opção, implantes curtos. Quinta opção, você vai entrar nas técnicas do full arch, né? Você vai pegar lá pterigoide, transnasais e por fim zigomático. Então, imagino que você tem que vencer esta sequência. É uma sequência que já está muito bem provada que tem sucesso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre o retalho no levantamento de seio e sobre a osteotomia, tá bom? Então, basicamente, isso aqui é um quadro que você vê no seu consultório quando você vai fazer um levantamento de seio, né? Então, a aula passada a gente falou sobre classificações e anatomia e hoje a gente vai falar sobre a técnica cirúrgica em si. Então, você já deve ter assistido a aula passada. Eu tenho o SA1 e 2 é quando? Quando eu tenho uma quantidade possível de osso para fazer um implante, tá? Então, no SA1 é simplesmente a instalação do implante. Eu vou fazer uma incisão na crista. O SA2 eu preciso expandir, eu posso expandir até 3 milímetros do seio maxilar com técnicas fechadas, como por exemplo, Summers. Então, como é que vai ser a minha incisão? Basicamente na crista. Eu vou fazer uma incisão na crista, expor esse osso da crista e vou trabalhar diretamente nessa área. O SA3 é quando eu tenho uma quantidade de osso que para eu colocar um implante eu preciso de mais de 3 milímetros de osso. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer essa janela, eu tenho que fazer essa elevação do assoalho do seio pela técnica da janela, que é o mais conhecido, tá? E o SA4. Então, ó, o SA3, imagine o seguinte, eu vou fazer a técnica da janela e vou colocar o implante junto. Por isso que eu estou falando isso, você tem que ter assistido a aula passada. Quando eu posso colocar o implante fazer junto com o enxerto? Então, esta minha incisão, eu vou fazer ela na crista e vou fazer as relaxantes, tá? Agora, eventualmente, não tem como, esse meu osso remanescente é muito pequeno e ele é classificado como SA4. Ela é semilunar. Pode ser semilunar. Você pode fazer crista com relaxante também. Por quê?
pode ser uma semilunar, quer dizer assim, você não pegar essas margens tão definidas. Por quê? Porque você não vai instalar implante, você não precisa ver a crista, tá? Você precisa ver o quê? Simplesmente a lateral dessa região. Às vezes tem tão pouco osso que você precisa acabar fazendo a incisão na crista, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente vai falar muito aqui sobre o SA3 e SA4, tá? Então, a relaxante, a incisão é mais ou menos o desenho que vocês estão vendo aí, ó. Eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho sem relaxantes, tá? Ah, eu fujo de relaxante quando enxertos regiões anteriores, eu vou fazer um enxerto gengival, vou fazer uma técnica de tunelização anterior. Não vá para os enxertos, não vá para os relaxantes, tá? Mas levantamento de seio, pessoal, vocês vão ver que é muito, a musculatura aqui é muito bem inserida. A anatomia, como está muito atrás, essa anatomia ela também gera uma dificuldade para a gente. Então, do meu ponto de vista, faça relaxante, tá? Um caso igual a esse, uma relaxante na mesial, muito bom. Se você puder fazer até na distal, ótimo. E entenda que a incisão relaxante, para ela ter um efeito relaxante, ela precisa entrar em mucosa alveolar de 3 a 5 milímetros. Então, vocês estão vendo aí, não sei se vocês estão vendo meu mouse, ó. Aqui é a linha muco gengival, mucosa e gengiva. Então eu tenho que vir com a minha incisão de 3 a 5 milímetros superior. Alguns professores, eles falam assim, faça um retalho dividido mais para cima, às vezes você precisa de um enxerto maior. Eu não gosto de retalho dividido. Por quê? Muito edema, paciente reclama de dor, são quadros assim pós-operatórios muito ruins. Então, faça essa incisão e um retalho de descolamento total, não dividido, certo? A partir do momento que eu peguei, fui lá e fiz a minha abertura, e aí vocês estão vendo, aí aqui tem uma grande dúvida, né? Aonde que eu vou fazer minha janela? Qual que é o tamanho da janela que eu vou fazer? Quadrada, circular? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exame radiográfico e você vai ver quanto de osso remanescente que tem no rebordo. Então vamos dar um exemplo. Você radiografou e o osso residual é 3 milímetros. Então você vai pegar, olhar para esta imagem, você vai contar 3 milímetros e você não pode abrir direto no 3 milímetros. Por quê? O ideal é que o seu seio maxilar ele fique tipo assim uma colher dentro dele. Então se você olhou o residual, tá aqui, 3 milímetros, e você cortou aqui, a hora que você colocar o osso ele tende a cair por gravidade. Então, suba mais um pouco, de 2 a 3 milímetros, é onde você vai começar a fazer a sua janela, tá? Então, olha só, aí você vai fazer a janela. Eu vou mostrar melhor isso aqui, tá? Esta incisão você pode fazer com três tipos de materiais. Primeiro, brocas diamantada, você pode usar de contra-ângulo, de baixa rotação, ou de peça reta. Pessoal, eu prefiro a peça reta. Pegue essas brocas diamantadas maiores, mais volumosas. Não pegue ela muito pequena. Você tem as brocas específicas, que são, por exemplo, as brocas neurocirúrgicas. Ela é muito boa, só que eu acho que ela requer mais habilidade do que a broca diamantada. Depois que você pega o jeito, eu uso muito ela. Ela é muito boa, tá? Mas eu falando assim, ó, dentro de uma curva de aprendizado, meus alunos eu prefiro que eles comprem brocas diamantada, esférica, de baixa rotação. Dominou essa técnica? Você pode pensar numa neurocirúrgica, tá? E o padrão ouro é o quê? É o piezoelétrico. Mais rápido, mais objetivo e menos chance de você romper a membrana, tá? Lembrando que a membrana ela mede mais ou menos 0,8 de espessura, né? Então, ela não é muito fina, mas também não tem muita margem para você errar. Então, você pode utilizar esses três tipos de materiais. Se você está começando, vá para as brocas diamantadas esféricas. Dominou um pouco mais, brocas específicas. E se você tiver bala na agulha, piezoelétrico. Excelente, tá?
Então, pessoal, esta primeira imagem que vocês estão vendo aí, ó, aquela imagem assim que eu deixei meio uma sombra, é aquele osso residual que eu falei para vocês. Então, este osso residual, imagina que na radiografia eu vi que tem 3 milímetros de osso residual. Então, eu já conto, tem a crista, 3 milímetros. A partir desses 3 milímetros, se eu abrir direto, eu vou abrir no fundo do seio. Então, o que que eu faço? Eu conto mais 2, 3 milímetros acima, e aí que eu começo a minha janela. Então, ó, entendeu? A primeira imagem que vocês estão vendo de baixo é o osso que eu encontrei na radiografia, 2 a 3 milímetros. Esta margem para ficar como que uma colher nessa parte inferior, e a partir daí eu faço a minha janela, tá? As dúvidas da janela. Vou fazer um levantamento de seio para a instalação de um implante. Muito comum, né? Às vezes você tem lá o 17, o 15 e você tem faltando só o 16. Este formato de janela, faça ele circular. Professor, eu tenho que fazer implante no 15, 16, 17, 14, um grupo, 3, 4 implantes. Opte por uma janela nesse formato trapezoidal. Você vai puxar ela para um formato mais retangular, tá bom? Então, olha só. Primeiro, fiz a minha radiografia. Depois, considerei as relaxantes. Ó, abri. Pessoal, quando você abre, se você vê nessa imagem um pouco superior direita, você vai ver o Minnesota encostando aqui, ó. Às vezes o seu auxiliar tem que fazer muita força, dependendo da relaxante. Então, abra mesmo, tá bom? Faça uma incisão bacana. Hoje eu não faria esse descolamento aqui. Eu faço sempre um colarinho de gengiva inserido em volta para fazer a relaxante, tá? Então, isso aqui é um quadro bem bacana para o levantamento de seio. Então, basicamente, pessoal, ó, é isso aqui. A conta é essa que você deve fazer para começar a abrir a janela. O que que você deve observar? Qual que ou quais são as intercorrências que podem acontecer nesta questão de abertura? A principal dela é o septo sinusal. Vocês estão vendo essa estrutura que ela forma tipo uma pirâmide aí dentro do seio, na região de pré-molares, muito comum? Então são os septos. Então você imagina que o seio maxilar ele não vai estar sempre, né, plano essa base. Então, tendo um septo, ele vai ter uma elevação no meio do seu seio maxilar. E isso pode ser um problema para você. Então, se você detectar na radiografia presença de septos, faça sua osteotomia considerando aquele septo, tá? Então, olha só, pessoal. Ah, eu tenho 3 imagens aí, ela está um pouco pequena, mas talvez dê para vocês entenderem. Primeiro, eu tenho um septo que ele está mais palatinizado. Nesta condição, eu vou diagnosticar isso na tomografia, eu faço uma janela pela vestibular normal e eu vou aos pouquinhos detectando ou contornando aquele septo, tá bom? Eu tenho um outro septo que ele sai na palatina e ele se insere um pouco na vestibular. Então é a imagem 2 que vocês estão vendo. O que que deve fazer nesse caso? Faça 2 acessos. Não faça uma janela retangular. Faça 2 janelas circulares. E aí você vai fazendo isso, à medida que você vai descolando, você vai abrindo mais. E a terceira imagem, que é a mais de baixo, você vai ver o quê? O septo dividindo completamente o seio, tá? Então aqui nesse caso a mesma coisa. Você vai fazer 2 acessos, tá? 2 cirurgias você vai fazer. Considere nesse formato, tá? Então olha só, o septo mais palatinizado, uma abertura normal e é o que o septo se inserindo mais na vestibular, faça 2 acessos ósseos e o septo dividindo o seio. Mais raro acontecer isso aqui. Você vai fazer 2 levantamentos de seio nesta condição, tá bom? Outra intercorrência que pode acontecer, pessoal, é você ver esta artéria passando logo acima. Não é muito raro você ver ela. Às vezes nem sempre ela pega dentro da sua incisão.
Mas vamos supor que você teve que fazer a sua incisão e a sua osteotomia vai acabar cortando essa artéria, tá? Não é algo difícil de você resolver, no entanto, imagine que a sua artéria está saindo aqui, você veio fazer a janela, tá? Não resolva rapidamente essa artéria aqui. Você tem que descolar a membrana primeiro, tá? E aí você tem três opções para resolver essa artéria. Uma, que é o mais comum, comprimir. Como que você vai comprimir? O que que eu costumo fazer aqui? Se é, por exemplo, no osso mandibular ou em outra região que não é tão sensível, eu pego o meu molde e pressiono. Pressiono, vou comprimir aquela região, para de sangrar muito rapidamente. Como aqui é uma área mais crítica, eu corro risco de entrar com a minha molde dentro do seio, então eu utilizo muito o quê? Esmagar o ducto. Eu pego o meu porta-agulha e aperto aquela região. Quando eu aperto, ele esmaga. Mas sempre lembre, a membrana está aqui, o seu nervo está aqui no osso. Se você pegar tudo junto, você já vai romper a membrana. Então, primeiro, descole a membrana, tire ela de contato com esse osso que está a artéria, e a partir daí você faz esta, ou comprimir, ou esmagar, ou cauterizar. Muito cuidado, porque a sua membrana, mesmo que você já descolou, ela está muito próxima desta região, tá bom? Pessoal, então aqui, ó, esse aqui é um caso clínico, é um artigo, tá? Então, vê que foi feita uma janela um pouquinho mais retangular, poderia ter sido mais retangular. Muito cuidado, a gente vai falar isso aí em outra aula, né? A instalação do implante, às vezes esse osso ele é tão sensível que você não, se você quando você bota o implante, ele fratura a tábua, tá? Mas isso aí vai ficar para uma próxima aula, tá? O número de implantes que a gente vai fazer aí também. Pessoal, espero ter esclarecido, espero que você tenha gostado. Esta aula é a sequência de outra aula que eu fiz de levantamento de seio. Então, se você está assistindo aqui, assiste a primeira aula, ela vai te situar anatomicamente e a classificação, e a gente vem para cá. E se a gente vê assim que tiver uma interação boa desse vídeo também, a gente vai fazer as próximas etapas, que é o que? A instalação, o descolamento da membrana, a instalação dos implantes e também a colocação do biomaterial, como que você vai botar 100% biomaterial, você vai fazer, vai colocar osso autógeno junto, mas você vai depender como que vai ser a interação desse vídeo, tá bom? Pessoal, um abraço, tudo de bom, Deus que abençoe vocês, se inscreva no canal, deixa algum comentário.